Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável. Quem vos fala aqui é Gabriel CBO. Muito prazer em estar falando com vocês em mais um episódio, mais um programa abençoador. Família Inabalável é o programa da família cristã aqui na Rádio Evangélica FM e também nas nossas plataformas. Que Deus abençoe abundantemente seu dia. Dia abundante, você já sabe, você já consegue completar. Dia abundante é dia em que nós lemos a palavra, meditamos nas Escrituras, obedecemos ao Senhor. Nos arrependemos, sim, dos nossos pecados e clamamos pelo seu favor e graça. Nós oramos a Deus, nós louvamos a Jesus. Não deixe de fazer o seu culto familiar, que é exatamente aquele momento ali, para mim funciona muito bem depois do jantar. Reúno todo mundo, todos os filhos, também a esposa, a Andressa. Nós ali ao redor da Bíblia, nós vamos orar, nós vamos compartilhar motivos de gratidão, motivos de oração, nós vamos compartilhar motivos de petição, súplicas a Deus. Orar pela nossa nação, pelos nossos líderes, orar também pelas nossas famílias, orar pelas famílias extensas, vamos compartilhar com os nossos filhos. Nós temos aqui desde 4 anos de idade, por exemplo. Então nós vamos compartilhar com eles motivos de oração, pessoas enfermas e também motivos de oração pela nossa família. E depois nós louvamos a Jesus, depois nós lemos a palavra de forma continuada. Inclusive com os pequenos estamos lendo Lucas. Às vezes eu preciso fazer 2 movimentos de culto familiar. Um só com os pequenos, porque é um pouco mais cedo, e um com os mais velhos, um pouco mais tarde. Mas geralmente eu tento fazer todos juntos. Quando estamos todos juntos, estamos lá em 1 João, lá no texto de 1 João. Já avançamos o Novo Testamento inteiro, Salmos e Provérbios também. Mas enfim, e agora, compartilhando um pouco dessa experiência com vocês, com os pequenininhos. Nós temos aqui Natan de 4 anos, Maria de 7 anos, Sofia de 5 anos. Então, nós estudamos Lucas, estamos no Evangelho de Lucas, depois eu vou passar pelos outros evangelhos também. Mas olha que coisa interessante, o culto familiar é simples. É ali 20, 30 minutos que você vai estar ao redor da Bíblia, com a sua família, lendo, expondo o texto bíblico, trazendo a meditação, aplicação prática, orando junto com seus filhos, cantando louvores. Louvores que vocês cantam na igreja. Louvores que seus filhos gostam também, você gosta de cantar. Ensine-os, não apenas cante músicas infantis. Cante músicas infantis, sim, por que não? Músicas de louvor a Jesus infantis. Mas também cante músicas de adultos, músicas que você e o seu filho vai ouvir na igreja, para que vocês possam louvar e adorar juntos. Seu filho precisa ver em você uma vida devocional. Amém? O texto de hoje é o Salmo 127, conhecidíssimo. Talvez você já tenha até meditado recentemente nesse salmo. Mas nós vamos falar sobre o firme fundamento da família. Você já deve imaginar, é um programa cristão. É um programa para famílias cristãs e, obviamente, também para famílias não cristãs que querem aprender mais sobre o Evangelho e, por que não, através desse programa Família Inabalável, serem alvos da graça do Senhor para, uma vez arrependidos, nascerem de novo da água do Espírito, serem justificados dos seus pecados, serem batizados para a remissão desses pecados e possam, então, glorificar a Deus como novas criaturas. A conversão pode vir também através desse programa. Então, ore por esse ministério, ore por esse programa. Certamente Satanás não está satisfeito com o que nós estamos fazendo. Nem aqui no programa Família Inabalável, com firme fundamento, com a Bíblia, uma verdadeira substância, um verdadeiro tutano teológico, mas ao mesmo tempo também lá na Ecoprime, a Escola de Educação Infantil ao Ensino Médio, que é uma escola cristã, que é uma escola séria, que é uma escola que glorifica a Deus em todos os atos, em todos os parâmetros de sua existência, em tudo que nós fazemos, nos fazemos no Senhor e para a glória dele. Quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, é o que diz o texto bíblico das Escrituras Sagradas. Então, a Escola Ecoprime certamente também tem, de alguma forma, incomodado o reino das trevas. Nós sabemos que esse mundo espiritual, embora nós não fiquemos espiritualizando tudo, nós sabemos que esse mundo espiritual existe, esse reino espiritual, digamos assim, cujo nosso Deus reina. Então, nós não tememos, não temos medo, vamos para cima mesmo, mas Satanás não está satisfeito com o que estamos fazendo. Também um abraço para o meu querido Jesse Hall, missionário do De Braço Aberto, uma instituição que realmente tem protegido crianças em situação de vulnerabilidade e também fundou recentemente a Escola Gênesis e também a Êxodos, que também são escolas cristãs, fruto desse projeto maravilhoso. O Jesse é o meu amigo, um dos meus melhores amigos, sim, missionário norte-americano aqui. Ele tem 9 filhos, gente. Se eu estou aqui galgando 6 filhos que de alguma forma moram aqui comigo, estão debaixo da nossa liderança espiritual. Nós temos aqui o Jesse com 9 dos meus 6, são 3 enteados queridíssimos e são tratados de fato com todo o amor de que eu tenho que dedicar
como um pai na fé, de fato, guiando eles, né, como sacerdote lá, nos caminhos do Senhor. Assim como eu também guio os meus filhos. Aqui dos nossos 6, são 2 filhos adotivos por enquanto, Maria e Sofia. Você conhece um pouco mais da nossa família lá no nosso canal do Instagram. Maria e Sofia. Eu tenho 2 biológicos, na verdade uma está no céu, que é Eva, teria hoje 7, por 8 anos. E Natan de 4 anos. Então nós temos um planejamento ainda de adotar pelo menos mais uma criança para a glória do Senhor Jesus. Em outro momento, eu convidaria minha esposa para a gente estar junto aqui no programa Família Inabalável, falando um pouquinho sobre adoção. Adoção, que nós em Cristo somos adotados, somos filhos de Deus por adoção, é o que diz a palavra de Deus, e por que não adotar filhos também nessa vida para o louvor do seu nome. O DNA que importa realmente é o DNA de Cristo, que todo pai cristão e toda mãe cristã deve forjar em seus filhos, sejam eles biológicos, ou do coração, ou simplesmente filhos adotivos. Você deve forjar o caráter, o DNA de Cristo nos corações de seus filhos. Mesmo que eles tenham nascido com o seu DNA biológico, você vai precisar desse esforço. E é com muito esforço mesmo. O nosso texto vai falar um pouco sobre isso, o firme fundamento da família, para ser uma família inabalável, o firme fundamento da família cristã, que é, obviamente, Cristo Jesus, mas vamos tecer aqui os comentários a respeito do Salmo 127. Antes da gente ir para a oração e então entrar no estudo, propriamente dito, quero convidar você a seguir o Instagram do @GabrielCBO, o meu Instagram, manda mensagem lá no direct, manda sua pergunta na caixinha de perguntas, muitas vezes eu abro a caixinha de perguntas ali, a gente poder interagir, manda de repente qual foi o principal ensinamento desses últimos programas que você tenha escutado aí, do Família Inabalável, aqui na Rádio Evangélica FM, e também segue o @AndressaEcoprime, é o Instagram da minha esposa amada. Ela tem feito muito conteúdo sobre criação de filhos, educação cristã. Eu no meu Instagram, GabrielCBO, mais sobre casamento, vida devocional, criação de filhos também, educação cristã, teologia, por que não? Segue também o pastor Real Bruno Moraes. Toda quinta-feira ele está aqui no programa Família Inabalável. É o nosso pastor da Igreja Cristã em Recife. Igreja Cristã em Recife, que tem o seu Instagram também, @Igreja Cristã em Recife. Cultos todos os domingos, por hora, estamos nos reunindo às 5 horas da tarde, porque estamos na obra de construção, né, do novo templo da Igreja Cristã em Recife, que é lá na Estância, Avenida Estância 330. E também a Igreja Cristã em Recife nos enviou, uma igreja missionária, é uma igreja plantadora de outras igrejas, nos enviou para plantar a Igreja Cristã em Aldeia. Estamos nos reunindo na Escola Ecoprime, todos os domingos às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado, você e sua família estão convidados para estarem conosco. Amém? Segue lá o @Igreja Cristã em Recife, @Igreja Cristã em Aldeia, o @Real Bruno Moraes, que é o Instagram do nosso pastor, @AndressaEcoprime, tudo junto, com 2 S e 2 6, Ecoprime sempre com 2 6, e o @GabrielCBO. Sim, também tem o @Escola Ecoprime, segue o @Escola Ecoprime, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, nos guia, Senhor Deus, pela Tua Palavra, nos dá instrução bíblica, Senhor Deus, e também um deleite na Tua presença. Muito obrigado por esses cânticos de adoração a Ti, que vamos ter no programa. Ó Deus, enche os nossos corações da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito, nos dá, Senhor Deus, ferver de paixão pelo Teu Evangelho e também pelos nossos irmãos em Cristo, não apenas pela igreja, mas também para aqueles, Senhor Deus, como o Senhor nos chamou, aqueles que não Te conhecem possam ser alvos, Senhor Deus, do nosso amor, para que então possam ser alvos, Senhor Deus, da nossa missão, dessa grande comissão que o Senhor nos chamou de pregar o Evangelho a toda criatura. Que isso arde em nossos corações, possamos fazer isso, até mesmo, Senhor Deus, amando até os nossos inimigos que nos perseguem. E certamente existem aqueles que nos perseguem, Senhor Deus, mas o Teu nome é glorificado até mesmo nisso. Nos ajuda em tudo, abençoa cada ouvinte, Senhor Deus, abençoa cada família que possa ser edificada com esse programa Família Inabalável. E que eles possam, claro, obviamente, convidar mais e mais familiares, mais e mais amigos, também nos grupos da igreja, para escutarem, fazerem parte dessa grande audiência. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos amados, vamos ler o Salmo 127. Salmo 127, a palavra de Deus nos diz, ouça com reverência o que a palavra de Deus nos diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela é o vigia, você sabe disso. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Versículo 5, para finalizar. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava nada mais é do que um bolsão de flechas. Então, eles são como flechas na mão do guerreiro. E aqui sim, feliz o homem que enche deles a sua aljava.
Não será esse homem envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus nos ajude a trazer, de fato, a interpretação exata e correta desse texto. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amém? Queridos, amados, vamos meditar um pouco nesse texto que é tão profundo? Eu queria começar com a ilustração bíblica. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. O próprio Jesus está trazendo ali no final do Sermão do Monte uma ilustração. Eu quero até parafrasear um pouco essa ilustração. Imagine dois vizinhos agora, dois homens já formados, bem interessados em cuidar de suas famílias, e esses vizinhos eles vão construir, né, em terrenos próximos, mas ligeiramente separados, diferentes. Esses vizinhos eles vão começar a construir em locais diferentes, com princípios diferentes. E aqui eu quero que você monte muito bem essa ideia do alicerce. Porque um dos vizinhos vai construir a sua casa de forma mais estética, mas muito mais apressada. Ele quer velocidade e, ao mesmo tempo, ele realmente acredita que ele não vai passar por intempéries, por tempestades. Então, ele constrói muito mais próximo da praia, ele constrói na areia. Vem a tempestade, vem uma chuva forte, as tempestades da vida certamente nos alcançarão. A palavra de Deus diz que nós passaremos por aflição, mas nós precisamos ter bom ânimo porque o nosso Mestre, o nosso Deus, venceu o mundo. Então nós também venceremos em Cristo. Essa ideia de vencer o mundo, obviamente, não está se referindo à ideia de que eu e você, nós não passaremos por tribulações ou dificuldades. Não é isso. Ele está falando, na verdade, vocês vão passar por dificuldades. A grande questão, então, é como nós passamos por essas dificuldades, em Cristo ou sem Cristo. O segundo, então, vizinho, ele se preocupa muito mais com a segurança dos seus filhos, da sua família, e então ele constrói a sua casa no firme alicerce da rocha. Ele constrói a sua casa não sobre a areia, ele constrói sobre a rocha. Ele tem um firme fundamento. Aquela pedra angular que segura muito bem a coluna, ela é estabelecida, ela não é rocha de escândalo para esse homem. Esse homem é prudente, ele é um construtor zeloso, ele se preocupa com a família, e então o que é que ele faz? Ele institui a sua casa sobre a rocha. Firmes paredes, grossas paredes. E ela está um pouco mais afastada da areia, obviamente. E então esse homem prudente, quando está diante, né, dos perigos da vida, das tempestades da vida, porque sim, tempestades virão, queridos. Seja na saúde, seja em relação à situação financeira, seja em relação à crise relacional, seja em relação à desobediência, ou até mesmo ingratidão dos seus filhos. Essas tempestades chegarão. Mas aquele que constrói sobre a rocha permanece firme, a casa não é derrubada. Por quê? Porque a sua confiança não está nele mesmo, a sua confiança está no seu Deus. A sua confiança é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, eu quero que vocês entendam quão precioso é esse ensinamento. E aqueles que se distanciam desse fundamento, de fato, eles não perseveram em meio às tempestades. O Salmo 127 nos ensina o alicerce da família cristã. O alicerce não é o esforço humano, por mais que Deus tenha um interesse no nosso esforço e na nossa diligência. Ele tem um interesse em que façamos, sim, nossa devocional, que nós pratiquemos e obedecemos a Ele, que nós façamos os nossos cultos familiares com nossos filhos, inculquemos no coração dos nossos filhos. Essa ideia de inculcar é a ideia de colocar para dentro da mente e do coração dos nossos filhos o amor a Deus, o temor a Deus. É o que diz Deuteronômio capítulo 6. Mesmo assim, o alicerce da família não vai ser o seu esforço nem o meu. O alicerce da família é a bênção de Deus. É Cristo Jesus, aquele mesmo que intercede por nós e nos promete as suas bênçãos espirituais em Cristo. Riquezas de bênçãos espirituais em Cristo. É esse firme fundamento que fez com que o apóstolo Paulo, em meio a muitas tribulações, falasse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um sentimento, não é uma frase motivacional, não é aquilo que vai te encher ou inflar os seus pulmões para que você se sinta capaz de fazer qualquer outra coisa. É muito mais a ideia de uma dependência completa de um Deus tão bom, tão soberano, Criador dos céus e da terra e ao mesmo tempo Salvador, que morreu para nos salvar, sofreu para nos salvar, mas ao mesmo tempo ressuscitou. E então é nele que nós podemos suportar tudo, até mesmo inimigos vorazes que nos perseguem, que perturbam a nossa paz ou tentam perturbar.
para que nós possamos, inclusive, orar por esses inimigos. Queridos, eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus nos chama a uma vida de edificação na palavra, em Cristo, que é o verbo de Deus. O primeiro, então, versículo do Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus, toda edificação da nossa existência é vã. A realidade bíblica profunda que eu queria trazer para vocês aqui é que esse verbo edificar, ele não está se referindo a uma construção de uma estrutura física, mas sim a construção de um lar. É uma geração, querido, que veio a partir de você. É uma descendência. Ele está falando sobre edificar descendência, para o louvor da glória de Deus. Mas se você edificar essa descendência, essa casa, esse lar, sem o firme fundamento que é Cristo, sem a sua palavra, sem a dependência exata e completa, plena de um Deus poderoso que nos chama a essa dependência, você vai fazer tudo em vão. Eu estava fazendo o culto familiar com meus filhos, né? Com Andressa, então estavam os meninos, estava ali também a Aimee, Diego não tinha chegado da faculdade ainda, então estava ali a Aimee, Natan, Sofia, Maria. E então Natan fez uma pergunta, ele perguntou: papai, o que é vão? O que é uma coisa vã? Porque eu estava lendo Gálatas 2, e ele fala um pouco sobre essa realidade, né? Para que a nossa viagem, Paulo está escrevendo aos Gálatas, para que a nossa viagem lá em Jerusalém, quando ele subiu a Jerusalém 14 anos depois dele ter de alguma forma se convertido, quando ele vai ali, fica uma dúvida, né, no texto, se é 14 ou é 17 anos, porque antes ele falou 3 anos para ele fazer uma viagem, para conhecer e conversar primeiramente com Pedro. Depois ele fala, 14 anos depois, ele vai para Jerusalém. Então, basicamente 17 anos. Eu vou assumir que são 17 anos. Quando ele vai para Jerusalém, ele foca e ele diz para os Gálatas que ele foi primariamente para aqueles que tinham maior importância, para aqueles que eram as colunas, os pastores da igreja, os apóstolos da igreja, para que o trabalho dele não fosse em vão. Qual era o trabalho de Paulo ali, na primeira viagem para Jerusalém, para se encontrar com o colegiado apostólico, além dele, os outros apóstolos que estavam em Jerusalém? A missão dele era falar qual era o evangelho que ele estava pregando em meio aos gentios. E ele vai alicerçar essa ideia dizendo que Tito, que estava com ele foi com Barnabé e com Tito. Tito, que estava com ele, que era grego, não foi obrigado pelos apóstolos, né, ou pelos cristãos que o receberam, a se circuncidar. Que era uma exigência muito comum por parte de falsos mestres, Paulo deixa claro isso, que pregavam um falso evangelho, dizendo que você tinha que receber Cristo para ser salvo, mas não apenas Cristo. Cristo não era o suficiente. A fé não era suficiente para te salvar. Você precisava se circuncidar. Você precisava observar a prática da lei. É o que ele diz em Romanos. Que a lei, basicamente, a letra mata nesse sentido. Não tem nada a ver com você estudar teologia. Tem a ver com a ideia de que algo que você acrescenta para ser salvo, além de Cristo, se você disser, para ser salvo você tem que ter Cristo e tem que fazer mais isso e aquilo. Isso é um falso evangelho, é o que Paulo diz para os Gálatas. E ele está dizendo assim, para que a nossa viagem não fosse em vão, eu fui para as pessoas principais, para que pudessem opinar nesse aspecto. E essas pessoas principais nem mesmo obrigaram Tito a fazer a circuncisão. E olha que Tito era um pregador, um pastor. E aí Natan perguntou, o que é vão, papai? E aí eu fui explicar para ele, vão é quando você não tem recompensa. Por isso que a palavra de Deus diz que o trabalho no Senhor não é vão. O trabalho no Senhor não é vão porque você tem recompensas. Mesmo que não aqui nessa terra. Você terá recompensas eternas, que são muito melhores, mas elevadas. Se você tentar edificar a casa sem Deus, se o Senhor não for o fundamento, o alicerce, a pedra angular da sua casa, embora pedra angular signifique algo ligeiramente diferente de fundamento, significa aquela pedra que sustenta uma coluna circular. Imagina eu tentando explicar isso. Depois você pesquisa no Google pedra angular, vai aparecer lá. Sem essa pedra angular, toda aquela construção é desmoronada, né? Entra em ruína, que é o que aconteceu com os judeus que não queriam aceitar Cristo. Rejeitaram a pedra angular, então caíram em ruína. Sem Cristo, nem mesmo o judeu descendente de Abraão vai ser salvo. Só é salvo e só se torna descendente de Abraão, conforme está lá em Romanos, né? Aquele que crê em Cristo Jesus. Então se torna israelita pela fé. Eu sei que eu estou fazendo alguns giros no Novo Testamento também, mas eu quero me dedicar aqui a dizer que se você não edificar a casa com esse firme fundamento, você vai trabalhar em vão. Vai ser em vão que você vai proteger a sua casa. Todo o seu esforço vai ser inútil, é o que diz a palavra de Deus. Imagina você se esforçando
para criar filhos. Para criar filhos inteligentes, bem-sucedidos, bons cidadãos, que fujam de problemas ou apuros, paguem seus impostos, vivam confortavelmente e ainda assim suas almas estão trilhando o caminho da destruição para o inferno. Então esse verbo edificar aqui no primeiro versículo é edificar muito mais que uma construção física, é a construção de um lar, uma geração, uma descendência. A sociedade vai ensinar que a família se constrói com esforço humano, planejamento financeiro, estabilidade emocional, estabilidade financeira. São palavras típicas que nós ouvimos hoje. No entanto, a Bíblia nos mostra que sem Deus tudo isso é como areia movediça, que afunda até o mais habilidoso dos homens. O versículo, então, primeiro versículo do Salmo 127, nos ensina dois princípios profundos. Não basta o esforço humano. Nós podemos investir tempo, dinheiro, energia na família. Você pode ser uma pessoa bem intencionada. Você pode ter bons valores. Você não é um cara de arruaças, você não é uma pessoa, né, uma mulher de baladas ou de desleixos contra a família. Você é zelosa com a sua família. Você é uma pessoa que ama a sua família, ama os seus filhos, vive para de alguma forma se dedicar à família, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Uma boa filha, um bom filho ali se dedicando aos seus pais, na velhice, aos seus sogros. Olha que coisa maravilhosa, que vida boa. Parece uma vida boa, moralmente aceitável. Mas não basta o seu esforço, querido. Se Deus não for o centro, tudo será frágil. Se Jesus não for o centro, a sua casa, que agora parece bem confortável, vai estar trilhando um caminho infernal. É como se você estivesse se esforçando para colocar ar-condicionado num trem que está indo para o inferno. Você está melhorando o status financeiro da sua família, você está melhorando os valores da sua família está unida, que bênção, parece muito bom. Mas se você estivesse em Cristo, você está colocando ar-condicionado no trem que está indo para o inferno. E a segunda verdade desse primeiro versículo é: não basta a proteção externa. Podemos vigiar, garantir uma boa educação, colocar limites nos nossos filhos, mas sem a presença do Senhor, sem depender de Deus, o perigo sempre encontrará uma brecha. O que é a sua prioridade? Pense e reflita. Você está edificando sua casa com estratégias humanas? Você está dando ouvidos a blogueirinhos que não leem a palavra? Conselheiros que não recebem os conselhos do próprio Deus na palavra? São esses os seus conselheiros? Os conselheiros da sua família? São posts no Instagram? Cuidado! Se esse post no Instagram estiver fundamentado na palavra, se ele for um post bíblico, querido, absorva, aprenda, beba, aplique. Mas será que você está buscando estratégias humanas ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas? O que você está fazendo? Como pais, não basta tentar controlar todas as variáveis. A gente tenta controlar essas coisas, óbvio. Mas vai chegar um momento, e se você não viveu o suficiente ainda, se você ainda não tem filhos, talvez alguns com filhos pequenos já estejam vivendo essa situação. Mas tem outros que com filhos pequenos ainda não viveram. Eu posso ter a experiência de dizer que eu já vivi com o Natan, de 1 a 4. Quando eu casei com a Andressa, ele tinha 4 anos, então eu posso dizer que eu já vivi a realidade de 1 até 18, que agora eu estou vivendo uma realidade com o Diego, o mais velho, com 18 anos. Faculdade, etc. E um de 16 que viajou para morar fora por causa do futebol, né, sua profissão. Morando em outro estado, que é o Cauã. Está jogando num time da primeira divisão ali do Campeonato Brasileiro, na divisão de base. Então, eu posso dizer que eu tenho essa experiência de 1 a 18 anos. E saiba, se você não viveu o suficiente ainda, se seus filhos ainda não colocaram realmente essa régua de dependência de Deus, você vai viver. E eu espero que você viva no sentido de que seus filhos realmente avancem no decorrer dos anos. Eu não estou desejando que você viva dificuldades, não é isso. Mas essas dificuldades moldam a gente, queridos. Moldam a gente. São desafios que muitas vezes você, no meio do furacão, se pergunta: Deus, o que eu faço agora? Como eu reajo? Que tipo de resposta eu tenho? Que tipo de sabedoria eu preciso aplicar? Eu pensei que eu era sábio, eu pensei que eu era piedoso, eu pensei que eu era bom. Queridos, é a dependência do Senhor. É o próprio Deus que sustenta a família. Não tente ir sozinho. Não tente fazer isso sozinho. Você vai penar. Você não vai conseguir. Eu quero que você entenda, devemos depender mais de Deus do que das nossas habilidades. Nós devemos depender mais de Deus do que das nossas habilidades. Você tem orado, você tem buscado o Senhor.
É claro que a oração pressupõe que você entre em ação para aplicar o que Deus está te chamando na palavra. Eu sei que tem pais que estão orando tão diligentemente, eles passam horas de oração e vigiam e fazem jejuns. Isso é uma bênção, queridos. Mas, por favor, também, quando você se levantar dos seus joelhos, se levante dos seus joelhos para ser piedoso, para ser um exemplo. Se levante dos seus joelhos para poder pegar o seu filho, ensinar-lhe a palavra, ensinar os firmes fundamentos da palavra de Deus, não só princípios e valores, mas o próprio Cristo, para inculcar esse Cristo nos corações dos seus filhos. O coração dos nossos filhos são como campos missionários, queridos. Campos missionários. Você quer ser um missionário? Que bênção. Se você já é no seu trabalho, se você já quer ser um missionário transcultural, glória a Deus. Deus de repente te chamou para isso mesmo. Glória a Deus. Mas se você tem filhos, saiba, o primeiro campo missionário são os seus filhos. Se você tem esposa, o primeiro campo missionário é sua esposa. Mesmo que eles já sejam crentes. Eles vão precisar perseverar, não vão? Então, quando você se levantar dos seus joelhos, levante-se para viver a palavra, para anunciar a palavra aos seus filhos e à sua esposa. Eu estou dirigindo isso mais em relação aos maridos, mas obviamente esposas também vivam isso, tá? Vivam esse desfrute com seus filhos, obviamente. Oração e palavra não são adereços de uma vida cristã, mas são o fundamento da família. A palavra é o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo de Deus. Um lar sem vida devocional é um lar vulnerável. Está longe de ser um lar inabalável. Segundo ponto, que é o versículo 2. O versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, ser esforçado demais. Você acordou cedo. Você é diligente. Todos podem provar isso. Todos que estão à sua volta dizem: olha como ele é esforçado. Vai ser inútil levantar de madrugada, repousar tarde, dormir tarde, comer o pão que penosamente você granjeou. Aos seus amados, ele, Deus, o dá enquanto dorme. O sustento e a segurança vêm de Deus, é isso que está dizendo o texto. Vivemos numa era de ansiedade extrema, onde os pais sacrificam tempo com seus filhos para trabalhar mais, acreditando que isso garantirá um futuro melhor para sua família. Mas o texto aqui, então, revela algo chocante. O excesso de esforço humano sem confiança em Deus é inútil. Eu sempre fico pensando, imagina alguém que confia plenamente em Deus e se esforça muito. Eu consigo imaginar que o próprio Jesus fez isso. Por muitos episódios bíblicos, né, em muitas passagens, você tem ali Jesus descansando muito pouco, se dedicando muito pouco a si mesmo, na verdade quase nada. Sempre de forma piedosa atendendo aos enfermos, curando, ensinando o tempo inteiro, viajando para anunciar o evangelho. Gastando tempo de oração. O seu descanso era orando diante do Pai. Eu consigo imaginar Paulo, eu consigo imaginar Cefas, Pedro, alguns outros homens de Deus que se esforçaram lá, lutaram tanto. Agora imagine alguém que confia plenamente em Deus e se esforça muito. Agora, seu esforço humano pode ser até sobre-humano, mas sem confiança em Deus vai ser inútil. O trabalho necessário, mas não é a nossa segurança final. Aquilo que você colocar a sua segurança é o seu Deus. Se a sua segurança é o seu trabalho, é o seu dinheiro, se a sua segurança é o seu intelecto, a sua capacidade, o seu Deus é você mesmo. Seu Deus é o seu dinheiro. Por favor, coloque a sua segurança em Deus. Coloque a sua segurança em Deus. O Senhor dá descanso aos seus filhos. Você é filho, você crê em Cristo, você é filho de Deus, por adoção. Adotado em Cristo Jesus. Todos quantos receberam a Deus, todos quantos receberam a Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, 12. Capítulo 1, versículo 12. O Senhor dá descanso aos seus filhos. Não um descanso apenas físico, eu quero que você entenda isso, mas um descanso existencial, na alma. Você tem tranquilidade. O fardo do pecado que você carregava, você não carrega mais, porque esse fardo foi colocado em Cristo, ele carregou a sua cruz. É claro que ele te chama para negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus, como um pequeno imitador de Cristo. Mas ele tomou a cruz pesada do juízo para te dar salvação, para te dar liberdade, para te dar leveza de vida. O fardo do Senhor é leve. O homem que crê que Deus provê, dorme em paz. Ele é o nosso Jeová Jirê, o Deus provedor. Amém? Quantas vezes você já desfrutou da provisão de Deus? Ele não vem a falhar com nenhum de seus filhos. Ele não falha, queridos.
O homem que confia apenas no próprio esforço vive atormentado e eu não quero que você desfrute disso. Você sacrifica tempo com sua família para garantir um futuro melhor. Será que isso tem sido produtivo? É claro que um pouco de esforço é importante, dirigir esse esforço para aprender uma nova habilidade, para adquirir uma nova porta de emprego, talvez uma nova oportunidade. Por que não? Você pode melhorar isso. Glória a Deus, melhore. Melhorar o seu negócio, se você já é dono de um pequeno negócio, de uma média empresa, melhore. Mas lembre-se que os seus filhos, eles precisam muito mais de você e da sua presença, muito mais do seu ensino, do seu exemplo, muito mais dos ensinamentos das Escrituras do que do dinheiro, muito mais da sua presença e discipulado do que dos recursos e dos presentes. Pais que ensinam seus filhos a confiar em Deus mostram mais segurança do que aqueles que passam a ensinar somente sobre trabalho duro. Ensine o seu filho a trabalhar duro, por favor, ensine o seu filho a se esforçar. Mas, por favor, não associe isso com a identidade dele, não associe que ele só vai ser feliz se então ele tiver grandes resultados. Eu quero que você entenda isso. O chamado de Deus para nossos filhos é para que eles sejam piedosos. O melhor investimento para o futuro dos seus filhos não é uma poupança, não é uma conta bancária, não é um apartamento para que quando ele casar ele possa já ter um apartamento. Tudo isso é bênção. Mas a verdadeira herança é uma fé genuína. A verdadeira herança para os nossos filhos é uma fé sólida em Cristo Jesus. A verdadeira herança é uma vida piedosa, uma vida devocional, uma vida apegada a Cristo. Terceiro tópico aqui, queridos, dessa mensagem. Versículo 3 e 4. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. A palavra de Deus não falha, ela não mente. Não deixe que o mundo atual, a cultura atual, dite quantos filhos você vai ter ou deveria ter. Tenho visto tantos casais com poucos filhos e pouquíssimos e pelas razões erradas, porque talvez tenham razões certas. Problemas de saúde, dificuldades, o que seja. Mas me parece muito mais uma falta de confiança. Fazem um planejamento sem consultar aquele que planejou a vida. O planejamento familiar. Eu vou planejar quantos filhos eu tenho. Eu sonho com... Talvez eu nem sonhe em ter filhos. Ou eu sonho em ter um filho, ou no máximo 2. E pensam, e sonham, e planejam sem consultar a Bíblia, sem consultar em oração aquele que planejou a própria vida. A palavra de Deus diz, herança do Senhor são os filhos. Se é herança, querido, nós queremos mais, não é? Qual filho que não quer herança? É uma herança gorda, uma herança saudável, uma herança que se multiplica. Qual filho não quer? Se é herança, nós queremos não menos, nós queremos mais. E a palavra de Deus diz, a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, que é o filho, é o galardão, é a recompensa do homem e da mulher. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E aqueles que têm vivido esterilidade em suas vidas conjugais, por favor, considere, não apenas vocês, obviamente. Porque eu, graças a Deus, não precisei passar por dificuldades em relação a esterilidade ou algo do tipo para decidir antes mesmo de casar com a Andressa e compartilhar com ela. Ela também já tinha esse alinhamento no coração, a gente só fez alinhar. Nós tínhamos decidido adotar. Porque nós entendemos que nós somos filhos adotivos de Deus e nós podemos e queríamos adotar justamente para poder configurar o caráter e o DNA de Cristo Jesus no coração dos nossos filhos biológicos e também dos nossos filhos do coração, nossos filhos adotivos. Porque entendemos que Jesus cumpriu a promessa de Deus de ser feito filho de Davi, raiz de Davi, por meio da adoção. O descendente de Davi, tanto na genealogia de Lucas capítulo 3 quanto em Mateus capítulo 1, era José. José era pai adotivo de Jesus. É assim que é. Isso é a beleza da adoção. Eu quero discorrer depois em algum outro momento sobre a adoção. Falar um pouco até sobre os trâmites, sobre como você pode proceder. Mas, queridos, é uma bênção. Maria e Sofia são bênçãos abundantes em nossas vidas, na minha vida e na vida de Andressa, e na vida de seus irmãos. Gerações, queridos. Se Jesus não voltar, gerações. Eu espero que elas se casem no Senhor, assim como nós oramos pelos nossos outros filhos e oramos por todos eles para que se casem com pessoas bíblicas, que amem a Jesus, para que tenham filhos e mais filhos e glorifiquem a Deus. Imagina quantas gerações, quantas pessoas virão dessas duas meninas adotadas. Primeiramente em Cristo, eu creio antes da fundação do mundo, e depois adotados por nós, que privilégio nosso. Forjar o caráter de Cristo no coração dessas meninas e também dos nossos outros filhos. Queridos, a palavra de Deus diz que a herança
do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O mundo vê os filhos como um peso, uma despesa, um custo, uma responsabilidade cansativa. Ah, filho dá muito trabalho. Querido, filho é o trabalho. Você não está entendendo. Ele não é que o filho dá trabalho. É claro que a sua responsabilidade é muito maior quando você tem filhos. Mas ele é o trabalho importante. Que grande oportunidade de moldar o coração de alguém, moldar a mente e corações para a glória de Cristo e ao mesmo tempo ter o seu próprio coração sendo moldado por Jesus. Quanto crescimento. Deus vê os filhos como herança, ferramentas estratégicas para o seu reino. É uma das formas pelas quais a igreja cresce, queridos. Além do avanço do evangelho e novas pessoas se convertendo, são filhos, filhos de crentes. Você sabe que os muçulmanos estão botando muitos filhos no mundo, né? E eles não têm medo, não. E nós sabemos que Alá não é o Deus verdadeiro. Embora eu respeite cada muçulmano, eu preciso falar a verdade em Deus. Aquele que crê, sem ser em Cristo, como Senhor e Salvador, está no caminho de destruição e morte para o inferno. E é assim que os muçulmanos estão adorando Alá. Mas se eles adoram um Deus que não existe, um falso Deus, e eles estão tendo filhos na confiança de que o seu Deus pode prover, quanto mais nós cristãos deveríamos ter de fato essa confiança. E não por preguiça deveríamos trabalhar e nos esforçar, tanto na mente, no coração, moldando essas mentes e corações, como também para prover o necessário através do nosso trabalho, mas sobretudo, obviamente, na dependência do Senhor. Para a glória de Deus. Tenhamos filhos. Tenham filhos. É uma bênção imensurável, uma herança. A imagem das flechas na mão do guerreiro é poderosa. Flechas não são feitas para ficarem guardadas na aljava, mas para serem lançadas ao alvo. Como guerreiros, os pais são chamados a moldar, afiar e direcionar seus filhos para cumprirem o propósito de Deus. Flechas mal preparadas erram o alvo. Filhos mal ensinados se perdem na vida. Flechas mal lançadas saem tortas. Filhos mal enviados se desviam do propósito divino. Por isso nós precisamos afiar e direcionar caprichosamente. Você está afiando e preparando espiritualmente para ensinar seus filhos no caminho do Senhor? Você tem se preparado para isso? Você tem estudado a palavra? Você tem meditado e esgotado todo o seu estudo na palavra de Deus? Eu não estou falando sobre fazer um curso teológico, querido, por mais que seja bom, inclusive. É ler a palavra de Deus, orar, meditar, ser cheio da palavra. Você está lançando seus filhos para a glória de Deus ou apenas para o sucesso financeiro e profissional? Qual é a mensagem que você tem passado para o seu filho? Tem pai que diz que no ano de vestibular é ano de faltar à igreja. Que loucura! Por isso que 3 em cada 4, se eu não me engano a estatística é exatamente essa, ou é uma proporção um pouco maior, é 7 em cada 10 jovens cristãos se desviam dos caminhos do Senhor até o primeiro ano de faculdade. Porque todo o foco da vida deles, talvez nos últimos 3 anos de escola, que eram os 3 anos de mais proximidade com o filho, de poder moldar o coração daquele filho, eles estão tão focados em vestibular e sufocando seus próprios filhos, que eles estão ensinando que o sucesso profissional é tudo que eles têm, ao invés de uma vida piedosa, uma vida para a glória de Deus. Embora a vida para a glória de Deus também envolva esforço e estudo para o vestibular, por que não? Mas você está entendendo o grau de prioridade que eu estou colocando aqui? Seus filhos precisam ser mais do que bem-sucedidos, eles precisam ser fiéis ao Senhor e piedosos em Cristo. Quarto e último ponto. Versículo 5, finalmente. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado é mais do que feliz, queridos. Mais do que feliz. Você quer ser feliz? Seja bem-aventurado em Deus. Olha as bem-aventuranças, não só de Mateus capítulo 5, mas de todos os textos. No Salmo 128, a gente vai ver no próximo programa. Também tem a bem-aventurança. No Salmo 1 também tem a bem-aventurança. Aqui no Salmo 127 ele finaliza com isso. Mais do que feliz é o homem que enche dos filhos a sua aljava. Enche o seu lar de filhos da herança do Senhor. Mais do que feliz. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A verdadeira prosperidade vem da bênção de Deus e da herança que é do Senhor. Os filhos. A Bíblia ensina que a verdadeira prosperidade não está nas riquezas, mas em uma descendência piedosa em Deus. O homem que cria filhos tementes a Deus é honrado e respeitado. Este versículo 5 aponta para um princípio que o mundo não compreende. A maior segurança para o futuro não é dinheiro. Se a gente pensar humanamente falando, a maior segurança para o futuro, além daquela eterna que é o próprio Cristo, a maior segurança para o futuro são filhos criados para Deus, filhos piedosos. Piedade, querido, piedade cristã é a imitação de Cristo.
Filhos piedosos são filhos que imitam a Jesus, cristãos em Cristo, de fato, firmados nele, que amam o Senhor Jesus, amam tudo que diz respeito a Deus, amam a igreja, amam o próximo, amam até mesmo os seus inimigos. Os inimigos à porta representam as batalhas da vida. Quando os pais envelhecem, quem os defenderá? Embora não seja a nossa motivação para ter filhos, mas quem os defenderá? Quando a cultura se levanta contra a fé, quem a sustentará? A resposta são os filhos fiéis ao Senhor, que continuam o legado da verdade. Então pense, você está criando filhos para que sejam guerreiros da fé ou apenas bons cidadãos? Cidadãozinhos. São honestos, e é só isso, mornos. O Senhor está a ponto de vomitá-los. Você tem criado filhos para Deus, de fato? Para a glória de Deus, filhos bíblicos. Você está deixando um legado de fidelidade a Deus ou apenas bens materiais para os seus filhos? Pense. Pais que constroem um lar baseado em Cristo garantem um futuro sem vergonha e repleto de alegria para a glória do Senhor. Queridos, 4 finais aplicações aqui para você pensar. Construa sua casa sobre a rocha que é Cristo. Torne a oração e a palavra a base real do seu lar. Torne Cristo o alicerce do seu lar. Priorize sua relação com Deus antes de tudo. Você individualmente, como pai e mãe, e também estimulando seus filhos a ter uma relação pessoal e individual com Deus. E vocês tendo a relação coletiva com Cristo no culto familiar e também nas relações e na obediência e no dia a dia. Segunda aplicação. Viva na dependência de Deus, não na ansiedade. Confie que o Senhor proverá e guiará a sua família. Os muçulmanos estão, de fato, entenda, crendo que Alá vai prover para eles. Nós cremos no Deus verdadeiro e Ele é o provedor de fato. Evite o excesso de trabalho que rouba tempo e presença com os filhos. Cuidado com isso. Terceira aplicação, moldem e lancem seus filhos como flechas do reino de Deus, para a glória de Deus. Eduquem seus filhos na palavra e na obediência ao Senhor. Medite em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Certamente nós passaremos por esse texto aqui. E a Andressa já deve ter passado também em criação de filhos por esse texto. Se não me engano, o primeiro programa dela aqui na Rádio Evangélica FM, no programa Família Inabalável, foi sobre isso. Minha amada esposa fez um texto, um estudo sobre isso. Ensine os seus filhos a viver para a glória de Deus e não apenas para o sucesso profissional. Sobretudo para a glória de Deus. E então, se eles tiverem sucesso profissional, glória seja dada ao nome do Senhor. Finalmente, a última aplicação, prepare um legado espiritual, não apenas financeiro. A maior herança que um pai pode deixar são filhos tementes a Deus. A maior herança que você pode deixar para o mundo, o maior legado, são filhos tementes e piedosos. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a fé bíblica em Cristo, a salvação. Por mais que essa salvação seja individual, você pode inculcar essas verdades apaixonadamente ao coração dos seus filhos. O verdadeiro sucesso da família é vê-la permanecer firme na fé por gerações. Uma família sem Deus é como uma casa sem alicerce, cedo ou tarde ela vai desmoronar. Um lar sem vida devocional é um lar vulnerável. Um lar com vida devocional, culto familiar, é um lar inabalável. Não porque faz o culto familiar, mas por causa do alicerce desse culto que é Cristo. Ele é a nossa rocha. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa a vida dessas famílias com a tua graça. Nos chama, Senhor Deus, a termos um ardor bíblico e operoso. Nos capacita, nos ensina, nos leva aos nossos joelhos em oração dependente, mas ao mesmo tempo as nossas ações possam ser também, Senhor Deus, alicerçadas, sobretudo na tua verdade. Nos dá sabedoria, graça e paz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês ainda vão ficar com mais alguns cânticos de louvor e de oração no programa Família Inabalável, mas chegando ao fim, eu quero me despedir aqui. Até o próximo programa. Deus abençoe abundantemente sua vida e família. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e mandar qual foi o principal ensinamento. Eu sempre gosto disso. Qual foi o principal ensinamento do dia de hoje? Qual foi o principal insight, principal mudança de chave que você absorveu no ensinamento de hoje? Esse exercício vai ser bom para você, você vai reforçá-lo e vai ser bom para mim também, que vou saber o que é que você mais captou e aprendeu, tá bom? Manda lá no meu direct no Instagram, @GabrielCBO. Segue também o @Igreja Cristã em Aldeia, Igreja Cristã em Recife, são os Instagrams das duas igrejas. @Real Bruno Moraes, nosso pastor. Também o @Andressa com 2S, Ecoprime com 2Cs, tudo junto, que é o Instagram da minha esposa. E também o Escola Ecoprime, Ecoprime com 2Cs. Nos siga também no YouTube, o canal do YouTube é o Gabriel CBO, traço Casamento Abundante. Tem também o YouTube das igrejas, Igreja Cristã em Recife, Igreja Cristã em Aldeia. E cultos, Igreja Cristã em Recife, estamos tendo culto todos os domingos às 5 horas da tarde, na Avenida Estância 330. E também pela manhã, né, lá na Avenida Estância 330 é de 5 horas da tarde.
E pela manhã, no plantio da nossa igreja aqui em Aldeia, a igreja que está em Aldeia, eu tenho ministrado as pregações nos domingos, tenho sido plantador dessa igreja. Na igreja que está em Aldeia, justamente na escola Ecoprime, tá bom? Na nossa escola, às 10 horas da manhã. Deus abençoe abundantemente sua vida. Até o próximo programa.